Boa noite, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis 19. A gente vai ler do 19 até o 21. 1 Reis 19, versículo 19 até o 21. Amém. E diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai que está nos céus, a Ti a honra, Senhor, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade, todo o louvor, Deus. Pai querido, Pai amado, eu apresento a Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nesta noite, Senhor, que essa palavra, que a Sua palavra, Senhor, seja verdade na nossa mente, no nosso coração, e que essa palavra, Senhor, venha trazer transformação, venha trazer renovo, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a cada vida das pessoas que se encontram aqui. Eu não sei, Pai, como os irmãos se encontram, e também, Pai, não é, Pai, do meu interesse saber, mas eu sei que o único, Pai, que pode cuidar de todas as coisas é o Senhor, Pai. Por isso, cuida, Pai, de cada pessoa que se encontra aqui. Toma o pensamento, toma o coração, que toda dispersão, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, que bata de retirada em nome de Jesus e que fique lá fora, Pai. E que aqui, Senhor, só venha ter espaço para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O início dessa palavra fala sobre Eliseu, né, que foi o profeta. Ele foi sucessor de Elias, né, e depois que Elias, eu não vou entrar muito nesse detalhe, né, para não fugir do tema, mas depois que Elias ele passou, né, teve essa questão de passar a capa, é todo um processo, né, que o Senhor deu a ordem a Elias para poder passar, vamos dizer assim, o seu ministério, né, o seu chamado para Eliseu. Eliseu, ele entendeu aquilo que aconteceu com ele e seguiu o chamado do Senhor para a sua vida. A Bíblia fala que ele deixou, né, o seu pai, os seus pais, deixou os bois, deixou o seu emprego, ele deixou tudo pelo chamado dele para com o Senhor. E o significado, né, da palavra Eliseu significa Deus salva. E eu achei interessante na minha Bíblia de estudo ter sobre isso, né, sobre o significado do nome, porque muitas das vezes a gente não sabe, né, aquilo que, porque os nossos
pais não deram aquele nome, ou se tem algum motivo, se tem algo específico. E eu acredito que desde quando Eliseu ele foi formado, o Senhor já tinha designado ele para ser um grande profeta entre as nações. E não foi diferente porque ele se tornou um grande profeta ali em Israel. E Eliseu ele precisou deixar a sua antiga vida, abandonar os seus costumes, abandonar a sua casa, o seu sustento, tudo para com o Senhor. Vamos ler lá em Mateus 19, 29, para que os irmãos possam entender. E a gente não vai, falando de Eliseu, a gente não vai fugir daquilo que é a proposta do tema da juventude para esse ano. E diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhas, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, tanto e herdará a vida eterna. O que isso quer dizer? Ou seja, que todo aquele que renunciar às suas vontades, deixar tudo para seguir o Senhor, receberá uma recompensa abundante. E Eliseu, ele recebeu essa recompensa do Senhor, eu vou falar mais para frente. E aqui o Senhor está falando da recompensa abundante. Não quer dizer que a gente vai receber coisas materiais, bens materiais, né? Como prata, ouro, riqueza, sucesso. Não é isso. Mas o Senhor está falando de questões espirituais. Quando a gente renuncia, quando a gente obedece o chamado do Senhor, o Senhor ele vai nos dar uma vida abundante e a recompensa abundante que também vai nos guiar ali até a gente chegar até o céu, que esse é o nosso propósito. O propósito, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui nesta noite não é para ganhar coisas materiais, não é para riqueza, talvez seja uma cura, talvez seja um milagre, mas eu acredito que no plano final, tudo que a gente quer é ir para a glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E por conta da sua obediência, Eliseu ele foi tremendamente usado por Deus. E a gente pode ver a partir de 2 Reis, que vai falar mais sobre o chamado dele de Eliseu, que através dessa renúncia, através dessa obediência, a vida abundante, a recompensa abundante que o Senhor permitiu ele vivenciar, foi inúmeros milagres. Através da vida de Eliseu, ele foi usado por Deus para, através da oração, ressuscitar o filho da sunamita. Também ele aumentou o azeite da viúva. Através também dele, através da sua obediência, ele tornou saudável as águas de Jericó. Tudo através da obediência, através da sua renúncia para com o Senhor. E lá em João 14, do 12 ao 14, vai definir muito bem isso que Eliseu se permitiu vivenciar. Eu citei apenas essas 3 coisas, mas lá no livro de 2 Reis, vai falar em inúmeros milagres que foi realizado através da vida de Eliseu. João 14, 12, 13 e 14 que a gente vai ver. E diz assim: na verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, que Jesus está falando que todo aquele que usar o nome dele fará obras maiores do que ele faz, fará coisas que ele faz. E hoje a gente vê que muitas das vezes a gente, no nosso meio, eu não estou falando aqui da gente da igreja não, mas eu estou falando assim do meio cristão evangélico,
Tem se perdido um pouco isso, né? Por conta que a gente quer muito as nossas vontades, a gente quer fazer aquilo que a gente acha, aquilo que dá na telha. O Senhor, Ele não vai operar quando há confusão na mente, quando há superioridade, a gente acha que é a nossa vontade que tem que prevalecer, não é aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. E isso não tem acontecido hoje muitos milagres no nosso meio. Tem sido escassos os milagres, os prodígios, as maravilhas, pessoas serem curadas por conta disso, pela falta de obediência. Porque muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer, aquilo que dá na telha. E muitas das vezes aquilo que a gente quer é totalmente diferente daquilo que é vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor determina para a gente fazer. E daí a importância da gente prestar atenção à voz do Senhor. Aquilo que verdadeiramente Ele quer que a gente faça. E ilustrando a vida de Eliseu para vocês, falando um pouco da vida de Eliseu para vocês, eu quero deixar claro aqui, através da vida dele, através desse exemplo para as nossas vidas, a importância da entrega, da disposição em cada um de nós verdadeiramente seguir a Jesus, mesmo que isso signifique deixar para trás coisas importantes. Será que ali para Eliseu não doeu deixar o seu pai, deixar a sua mãe? Tem algumas versões na Bíblia mais atuais, como a NVI, fala que ele beijou o seu pai, ele beijou a sua mãe. Será que isso não doeu para ele? Obviamente que sim, porque eram pessoas importantes para a vida dele. Mas ele seguiu aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Ele seguiu ali Elias, né? E depois, posteriormente, após o falecimento de Elias, ele deu continuidade ali no ministério dele, a partir de 2 Reis. E eu quero falar para os irmãos o quão é importante, o quão é necessário e quanto é preciso a gente estar disposto a abandonar tudo aquilo que nos impede de abraçar o novo do Senhor, o propósito do Senhor para as nossas vidas, sendo que a gente precisa confiar que Deus é Ele que vai prover todas as coisas. Muitas das vezes Deus fala: olhe, faça isso, vá até aquela pessoa, ajude aquela pessoa, ou siga esse ministério, esse é o seu chamado, essa é a porta que eu quero que você entre e que você comece a caminhar, mas não é a sua vontade. E muitas das vezes você não quer seguir, você vai por conta que as pessoas falam, ou você se sente muito inferior, aquilo que o Senhor tem para você, você não quer ouvir a voz do Senhor. E aí você sai do propósito do Senhor, segue o seu próprio caminho, segue o seu próprio propósito, e lá na frente o que acontece? Muitas das vezes o que a gente costuma falar, né? O baiano costuma falar, acaba quebrando a cara, porque a gente não ouviu a voz do Senhor. A gente quer fazer a nossa vontade, os nossos desejos, a gente não quer renunciar, a gente quer fazer inúmeras coisas, mas o Senhor, Ele fala através da palavra dEle. Você precisa apenas obedecer a Deus, precisa silenciar as outras vozes ao seu redor e apenas ouvir a voz de comando do Senhor, não a sua voz interior, não a voz da sua cabeça, que acha que você tem que fazer quando que você quer. Não, você precisa fazer aquilo que o Senhor determina para você fazer. Amém. E essa é a proposta do tema da juventude esse ano. A vida de Elias que eu trouxe aqui foi apenas um exemplo, porque hoje no meio dos jovens, no meio da juventude, até mesmo no meio dos adultos, que a Bíblia ela não fala ali, pelo menos na minha versão da minha Bíblia de estudo, quanto as outras Bíblias que eu vi, não fala que Eliseu ele era um jovem, né? Fala Eliseu, ele era um homem de Deus, profeta do Senhor. Mas eu quis trazer esse exemplo porque muito se assemelha com a nossa vida. Tem pessoas que Deus ele fala para ela: eu não quero que você siga nesse emprego, eu vou abrir uma outra porta. Mas a gente não, eu estou precisando disso, estou precisando de dinheiro, tal, inúmeras coisas. E a gente não ouve a voz do Senhor. Tantas vezes o Senhor ele vai dar uma direção: olha, eu não quero você nesse meio da sua família, eu não quero você ali, você é diferente. Mas você prefere ouvir a sua voz, não ouve a voz do Senhor. E aí a sua vida muitas das vezes fica estagnada.
Você fica se perguntando, por que a vida de fulano anda? Por que na vida de fulano cresce, desenvolve e a minha não desenvolve? É necessário você parar, olhar para o seu eu e ver o que você está fazendo de errado. E o errado que eu falo é as suas atitudes, os seus posicionamentos, as suas decisões. Para Eliseu foi importante ele abandonar, ele deixar a sua velha, vamos dizer, estrutura, a sua velha forma de pensar, o seu velho convívio, a sua moradia, aonde ele morava ali, porque eu acredito que se ele seguisse o chamado do Senhor, ou o propósito do Senhor, na verdade, não era ele ficar naquele meio, era levar ele para uma outra região, fazer inúmeras coisas, e talvez as pessoas que estavam ali com ele, a sua família, o seu emprego, talvez impedisse de ele ouvir a voz do Senhor e de ele seguir a voz do Senhor. E por isso que é importante a gente entender qual é o propósito de Deus e seguir o propósito do Senhor. A gente não vai viver, não tem como viver o propósito do Senhor, o novo do Senhor, a não ser que seja propósito do Senhor mesmo. Você está na sua velha estrutura, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos assegura, ela nos mostra exemplos que para viver o novo do Senhor, eu preciso deixar o velho. O Evangelho, ele é transformação, ele é renúncia. Se fosse para a gente estar do mesmo jeito, o Senhor não tinha tirado a gente do mundo e colocado a gente na igreja para ouvir a palavra dele, não tinha usado a vida de pastores, a vida de inúmeras pessoas para resgatar a nossa vida. O Evangelho, ele é transformação. Quando o Senhor, ele transformou a vida de inúmeras pessoas, a vida dos discípulos, lembra de Maria Madalena, que era uma mulher, né, que tinha ali possessão demoníaca. Ela viveu, depois que ela foi liberta, ela viveu o novo de Deus. Não tinha como Maria Madalena e inúmeros exemplos da Bíblia que a gente, né, pode se lembrar, viver o novo de Deus com coisas antigas, vivendo o seu passado, com seus velhos costumes. Não tem como. É necessário dar um passo adiante. Se eu quero viver o novo do Senhor, se eu quero viver a transformação, uma vida nova e ter o nosso alvo como o céu, eu preciso seguir adiante e não olhar para trás. E uma lembrança agora que me vem à mente, lembra daquela, eu não lembro agora, gente, não deu tempo, mas vocês vão se lembrar daquela moça que virou estátua de sal. Isso, exatamente. Ela fez o quê? Ela tinha que seguir o caminho. Mas o que foi que aconteceu? Ela olhou para trás. Então, eu acredito que nesse posicionamento de olhar para trás, provavelmente, ela poderia o quê? Ter pensado, eu não vou, eu vou ficar, eu não quero, as vozes da mente. E o que aconteceu? Paralisou a sua vida. Perdeu o sentido da sua vida, porque olhou para trás. E talvez esse olhar para trás, o Senhor está dizendo para nós, abandona, deixa lá, segue o caminho, vá adiante, senão não tem como a gente caminhar lado a lado com o Senhor. Não se pode aplicar uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, a estruturas ou mentalidades antigas, pois elas não são capazes de suportar a transformação que o novo traz para nós. Ou seja, para viver o vinho novo do Senhor, eu preciso estar com o coração disposto, um coração aberto a receber o novo de Deus e se adaptar à mudança. Porque eu preciso me adaptar à mudança e eu preciso estar disposto. Porque muitas das vezes o Senhor, ele nos dá a direção, né? E vem coisas novas para a gente fazer. Isso muito acontece quando o Senhor, ele dá para a gente funções, vamos dizer, na igreja, ou seja, um trabalho novo, que ali o Senhor está falando, eu quero que você evangelize fulano, eu quero que você evangelize ciclano, ou o seu ministério. E muitas das vezes a gente não está disposto a seguir, a caminhar. A gente não quer pagar o preço.
A gente não quer suportar aquilo que a gente vai enfrentar, as coisas grandes do Senhor. Então é necessário eu me adaptar a essa mudança. Não tem como eu estar com a minha vida só vivendo, né, pelas minhas vontades, pelos meus prazeres e receber o novo do Senhor. Porque vai chegar um determinado momento que você não vai suportar. Você vai chorar, você vai se desesperar, você vai querer entregar, você vai querer desistir, porque você está com a mentalidade antiga. Você está com a mentalidade do passado. Você tem que deixar isso e olhar para frente, porque é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te dar força, é Deus que vai te dar estrutura para você romper o sobrenatural e viver coisas grandes por Ele. A gente não vai viver coisas grandes com o Senhor, achando que é para a força do nosso braço. Porque eu vou conseguir, porque eu vou acordar cedo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é pelo natural, é pelo sobrenatural. É Deus que garante, é Deus que sustenta, não é pela nossa vontade. Glória a Deus. E o nosso processo de transformação com o Senhor, ele é bem semelhante ao processo de transformação que a uva passa para se transformar em vinho, para se transformar em um suco que vai para a nossa mesa. Envolve etapas que são cruciais, que são necessárias, que vai desde o cultivo, né, dessa uva até o engarrafamento, ela ir para o mercado. Ou seja, eu preciso passar por etapas que não podem ser puladas, não podem ser removidas para viver a transformação de Deus na minha vida. Eliseu, ele deixou a mentalidade antiga e recebeu a renovação nova do Senhor, a renovação do seu espírito e a possibilidade de viver uma vida nova em Cristo Jesus. E assim também cada um de nós, se queremos viver o vinho novo do Senhor, se queremos viver a transformação do Senhor, nós precisamos abandonar a mentalidade que a gente tem antiga, as práticas antigas, para poder receber a renovação espiritual do Senhor e viver o novo do Senhor para as nossas vidas. Amém. E talvez você esteja se perguntando: pô, Erika, eu não entendi. Semana passada já teve pregador falando do vinho novo. Hoje de manhã já teve Juan, que explicou, né, muito bem. E agora você está falando de vinho novo. Como é que eu recebo esse vinho novo? O que é vinho novo? Como é que eu faço para viver essa novidade de Deus, de vida na minha vida? Como é que eu faço para receber, né, esse derramar do Espírito Santo sobre mim? Essa fase nova, como é que eu faço isso? E é através de 3 etapas. Se você passar por essas 3 etapas, que são bem semelhantes, 3 fases, né, bem semelhantes ao processo da uva, certamente você vai viver o novo de Deus na sua vida. Certamente você vai viver o vinho novo do Senhor na sua vida. E a primeira etapa é a etapa bem semelhante que a uva passa, que é a etapa da colheita. A uva, né, para ela se transformar em vinho, ela passa por um processo ali que precisa ser colhida, né, as uvas que estão em bom estado, e isso é crucial para ela se transformar em um suco de qualidade, né? E essa colheita, que se assemelha com esse processo da uva, aqui não é sobre colheita de a gente colher coisas boas, não. É sobre a colheita da gente semear no Senhor, com ações, com palavras, né? A colheita em termos que a gente pode, aquilo que a gente semear, aquilo que a gente plantar, é aquilo que vai determinar o tempo de colheita do Senhor nas nossas vidas. Se essa colheita vai ser uma colheita que é para bênçãos ou consequências negativas para a nossa vida. A colheita espiritual, ela envolve o crescimento na fé, o serviço a Deus e o cumprimento do propósito
para com o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que eu semear, aquilo que a própria Bíblia ela vai falar, tudo aquilo que eu semear, né, eu vou colher. Se eu colho palavras boas, determino coisas boas para a minha vida, gestos bons para a minha vida, né, um ambiente bom para a minha vida, certamente eu vou colher frutos daquilo que eu semeei. Mas se eu vou semear palavras de discórdias, se eu vou semear as minhas vontades, as minhas decisões, que cresça o meu eu e que o Senhor, né, fique um pouquinho em silêncio e misericórdia na minha vida, eu vou colher, consequentemente, o fruto das minhas ações. E a segunda etapa é o esmagamento. E aqui eu acredito que muita gente vai se identificar. As uvas, elas passam por um esmagamento, que é para liberar o suco. E a parte verde, né, aquilo que é verde da uva, é retirado para poder não ficar amargo, é removido. Assim também é na vida do cristão. O cristão, ele também passa por um esmagamento, que é um processo onde ele passa por problemas, ele passa por provações, que vai levar ele à transformação e ao crescimento espiritual. E na verdade, muitas dessas provações, muitas desses processos de sofrimento, é porque Deus ele quer usar esse sofrimento para nos moldar, para transformar o nosso coração, para transformar os nossos pensamentos e até mesmo direcionar a nossa vida para que a gente venha viver mais dependente dele, mais entregue a ele, mais intimidade com ele. E também a questão da gente carregar a cruz do Evangelho. Porque muitas das vezes a gente está no Evangelho, a gente sai do mundo para viver um novo tempo no Senhor, e aí a gente passa por muitos problemas, a gente passa por muitas adversidades. Eu já ouvi de pessoas, e eu acredito que os irmãos também já tenham ouvido de pessoas falando, se é para mim viver essa tribulação, essa perturbação na minha vida, antes eu ficasse no mundo. Mas não é isso. Lembra de Jó? Jó ele passou aquele processo, porque foi um processo, foi permissão de Deus ele passar por sofrimento, foi luto, foi doença, foi pobreza, várias coisas Jó ele passou ali, para que posteriormente ele enfrentasse aquele processo, ele suportou aquele processo e o Senhor restituiu 10 vezes mais na vida dele. E assim também é na nossa vida. Muitas das vezes a gente é esmagado pelos problemas, pelas adversidades, pelas confusões que acontecem familiares. Eu não sei, mas esse problema é necessário para que você venha crescer, para que você venha amadurecer, que você não possa estar pensando, eu vou desistir de tudo, eu vou entregar, eu vou deixar para lá, não é para mim, é para você. Se o Senhor permitiu que você enfrentasse isso, que você passasse por isso, é porque a própria Bíblia fala que o Senhor ele não dá um fardo maior do que a gente possa suportar. Porém, a gente precisa ter o discernimento para entender, será que foi eu que causei esse problema? Será que foi as minhas decisões? Será que foi os meus passos? Aquilo que eu fiz que causou essa tribulação, que causou essa perturbação? Se foi você que causou, se foi aquilo que você fez que está causando essa perturbação, infelizmente, né, peça ao Senhor misericórdia, discernimento e que Ele te ajude a enfrentar isso e que você possa enfrentar da melhor maneira possível. Mas se você está passando por um esmagamento, você não está aguentando mais, você está sem força, você quer desistir de tudo, que você pensou ali, Senhor, eu não fiz nada, eu não falei nada, meu posicionamento não foi esse, Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí você vai entender. Se você não fez nada, se você não falou nada, se as atitudes suas não foi nada e você simplesmente está inserido naquele provação, naquele problema, é porque é permissão de Deus, é porque Ele está te provando
E aí você vai entender que através da sua vida, você vai alcançar outras vidas. O pastor já falou aqui inúmeras vezes, né? Não pergunte para Deus: ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não. Senhor, para que eu estou passando por isso? E isso que o pastor Anderson falou aqui em uma das suas pregações me chamou muita atenção. Porque muitas das vezes a gente fica naquele sofrimento, naquela angústia. Senhor, por que, Senhor? E aí chora, aí vem aquele drama todo, né? Mas não, Senhor, para que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Me mostre. A Bíblia, a gente, né, leu, tudo que a gente pede em oração, se a gente crê, a gente vai receber. É tudo que se a gente ora ao Senhor, se a gente clama ao Senhor por uma resposta, Ele vai dar. Lá os Salmos falam, não lembro agora se é o 3 ou é o 4, eu gosto muito desses Salmos, porque fala, quando a gente ora, né, o Senhor vai responder, basicamente isso. Né, o Senhor ouve, a palavra certa é essa, o Senhor ouve quando eu clamo. Se a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo, que o Senhor ouve quando eu clamo, Ele está afirmando, se eu clamar, Deus Ele vai me ouvir. E se Deus Ele vai ouvir, Ele vai responder. E se Ele ficar em silêncio, também é resposta, para que a gente possa aprender com esse silêncio e prosseguir a nossa vida, prosseguir a nossa caminhada. E certamente Deus Ele vai te ajudar a você passar por esse processo. E lá na frente você vai entender o porquê você passou por tudo isso. Porque era plano do Senhor mesmo para a sua vida. Amém. E tem, já estou chegando já no final da mensagem, o terceiro processo que a uva passa, né, para se transformar em vinho, e também a gente passa por esse processo semelhante, que é a maturação. A maturação, ela é um período de isolamento. É um processo que a uva passa, né, que ela fica ali em tanques de aço inoxidável, onde ela vai se desenvolver o seu sabor, o seu aroma, a sua acidez, que fica um pouco mais complexo. E assim também é nas nossas vidas. Quantos de nós já passamos também por esse período de isolamento, onde a gente acha que a gente está sozinho? Ah, Deus, por que eu estou sozinho? Ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, o Senhor me distanciou da minha família, o Senhor me tirou dali do meio onde eu vivia. Por que, Senhor? Porque esse processo de isolamento, esse processo, né, faz parte do seu crescimento, da sua evolução. 1 Coríntios 5, 1 e 2 se encaixa muito bem sobre isso, no processo de crescimento e de evolução. 1 Coríntios 5, do 1 e 2. Passa aí o 2, por favor. Irmãos, não é esse texto não, acho que eu não tenho errado. Não é esse texto não, 1 Coríntios 5, 2. Enfim, não me recordo agora, porque está na minha vida de estudo. Amém. Deus, Ele tem algo novo para derramar nas nossas vidas. Mas o novo de Deus, Ele não cabe na velha estrutura. Não dá para viver a novidade de Deus com as mesmas desculpas. O que Deus, Ele tem para nós é algo abundante. Mas você precisa ser capaz de suportá-lo. É necessário novos hábitos, novo coração, nova mentalidade. O vinho novo do Senhor, Ele está pronto. O odre, Ele é você. É você quem precisa se renovar. Ou você se rende à transformação do Senhor,
Ou continuará apenas ouvindo falar do que nunca viveu? Qual odre precisa ser jogado fora da sua vida hoje? Qual odre precisa ser removido da sua vida para que você possa viver a novidade de Deus? E eu quero concluir essa mensagem dizendo aos irmãos: o Senhor, Ele nos convida a crescer espiritualmente, a crescer para que cumpramos o propósito divino do Senhor nas nossas vidas. Porém, é necessário passarmos pelo processo que trará transformação para nós. E para isso, é necessário abrir mão de algumas coisas que, por amor ao Senhor, por amor a Cristo, nós venhamos evoluir e dar bons frutos para ser usado para alcançar outras vidas. Amém. Mas só será possível se você estiver disposto a passar por isso. Ou melhor, só será possível se você estiver disposto a viver e a receber o vinho novo do Senhor na sua vida. E que o Senhor Ele possa, fazer morada em nossos corações. Amém. Através dessa palavra. Que através dessa palavra a gente possa sair daqui, entendendo que é necessário novos hábitos, nova mentalidade, nova forma de agir, nova forma de viver. Não tem como viver o novo de Deus com uma estrutura antiga. Porque se o Senhor Ele derramar algo novo na sua vida, com sua estrutura antiga, você não vai suportar. Você vai romper. É isso que o tema, da juventude ele fala. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque esse odre, ele vai romper. Juan explicou muito bem de manhã sobre isso. Então assim também é na nossa vida. O Senhor Ele quer derramar algo novo sobre nós. E o odre somos nós. O vinho é o Senhor que quer derramar algo novo, nova mentalidade, novo propósito, nova direção para você caminhar. Porém, você precisa estar forte, precisa estar resistente. Mas é necessário você mudar. É necessário você seguir. Assim como Eliseu, ele deixou a sua mentalidade antiga, foi propósito do Senhor ele deixar a sua família, deixar o seu emprego, deixar os seus pensamentos antigos. Assim também é para cada um de nós. Eu não sei qual é o propósito do Senhor para a vida de vocês. Eu sei o propósito do Senhor para a minha vida. Então, se você não sabe qual é o propósito do Senhor, que nesta noite você possa orar e perguntar: Senhor, o que eu preciso deixar para poder viver o seu vinho novo, a sua estrutura nova? Senhor, o que eu preciso, o odre antigo que eu preciso abandonar, deixar para trás para viver o novo do Senhor? Será que é o seu temperamento? Será que é o seu posicionamento? Será que é o seu trabalho que está te consumindo, deixando que você viver o propósito do Senhor, o chamado do Senhor para a sua vida? Eu não sei, mas Deus Ele sabe. Cabe você silenciar as vozes do seu eu, das suas vontades, e ouvir a voz do Senhor. Assim como Eliseu, ele deixou, ele ouviu ali e deixou para trás. Ele renunciou para seguir ao Senhor. E nesta noite, assim também, cada um de nós venha sair daqui renovados, transformados, que a gente não venha viver mais com a nossa mentalidade antiga, com os nossos posicionamentos antigos, com o nosso eu antigo, porque senão vai passar ano, você vai ver todos os anos os jovens subindo aqui, trazendo um tema novo, e você não vai viver nada novo, porque você decidiu viver a sua vontade, não foi a vontade de Deus. Então você apenas vai ouvir falar do vinho novo, mas você nunca vai viver. Então é necessário você pensar sobre isso. Será que você está disposto
a viver esse vinho novo, a renovar a sua mente com o propósito de Deus? Será que você está disposto a renunciar o seu eu, as suas vontades, para viver essa novidade de vida para você, para a sua vida? Se você quer viver o vinho novo do Senhor, se você hoje quer deixar no altar tudo aquilo que te impede de viver essa nova estrutura do Senhor, eu convido você a ficar de pé nesta noite, e que você neste momento, você possa orar ao Senhor, e você possa falar